pessoas no... Tem como acender essa luz aqui da frente? As pessoas que vão fazer perguntas podem tanto vir para cá, fazer, se sentir à vontade com isso, ou então a gente leva o microfone, sempre lembrando de dizer o nome, a empresa que representa, se for o caso, entendeu? E fazendo a respectiva pergunta. Alguém vai querer começar? Ok. Meu nome é Francisco Cabral, sou da Stag Energicefs do Brasil. Eu tenho dois comentários aqui. O primeiro é uma curiosidade. Na tese do professor Magno, ele citou que muitas empresas estavam passando dos 25% de desvios. Só uma curiosidade, muitas dessas empresas que você analisou desses projetos eram públicos? Do setor público não chegava a 10%. Tá? Não chegava a 10% do tipo de empresa. Tá? A maior parte das empresas são empresas privadas. Na verdade, na hora de fazer a tabulação, tem três tipos de organizações. Primeiro setor, que é o setor público, segundo setor, que é o setor privado, terceiro setor, que são as ONGs, né, sem fim lucrativo. Nesse, 80% era pessoal de setor privado. O setor público era menos de 20% e ONGs 5%, é mais ou menos isso. Né? A maior parte era setor privado. E lembrando que era para todos os tipos de projeto, não era só construção civil. E uma outra pergunta sobre uma afirmação que você fez durante a palestra, que a questão do cliente, quando ele está fazendo uma requisição de proposta, ele detalhar ou não essa requisição. Você chegou a comentar que se ele detalha demais, ele acaba assumindo muitos riscos. Mas também ao contraponto, se ele não detalha muito, ele não define muito bem o escopo e ele pode gerar muitos claims no futuro. Né? Como tentar balizar isso? Então, deixa eu responder então isso daí. O básico do RDC integrado é que o governo não fornece projeto básico, fornece projeto conceitual. Então, olha só, eu tenho aqui o ponto A até o ponto B, preciso fazer uma estrada, quanto custa? Você vai apresentar um projeto com a sua expertise de qual é a melhor forma, qual é o melhor traçado para levar do ponto A ao ponto B. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero que saia de um ponto para o outro. Então, eu estou especificando, estou abrindo a possibilidade de você especificar melhor o projeto, porque você é mais expert do que eu. Então, o risco não é mais meu, o risco é seu, porque o projeto é seu. E esse é um conceito justamente ao contrário. Há menos reivindicações, menos claims. Por quê? Porque os claims normalmente é porque é necessário mudar o projeto. Essa é a maior quantidade de claims, porque o projeto tem um erro. Aquele projeto não funciona, o projetista sabe disso. Então, agora, a partir do momento que, por exemplo, vamos falar em termos de estádio para a Copa do Mundo, em que o cliente chega e fala, eu quero um estádio padrão FIFA, o contratado, o proponente, é que vai verificar o que é necessário fazer para colocar no padrão FIFA. A partir do momento que o cliente, no caso o governo, detalha o que é necessário e fica faltando alguma coisa, ele trouxe para si o risco. Então, na realidade, é o contrário. A ideia, quanto ele menos define o escopo, ele tem menos risco de reivindicações. Agora, também é necessário, em alguns casos, que ele não aceite qualquer tipo de escopo. Por exemplo, tá bom, para atender a norma FIFA, o cliente, o governo, corre o risco do proponente, ou o contratado para construir, colocar lá equipamentos muito baratos para ele ser comprado e que não interessa depois para o governo a manutenção, foi muito caro. Um equipamento que não tem nem assistência técnica no Brasil. Então, por exemplo, tem questões que eu posso chegar como cliente
e pedir ao fornecedor que ele faça o projeto e depois ele me apresente para ver se tem alguma coisa ali que eu não concorde. Pode ser até que ele tenha uma proposta, vamos pensar no caso da rodovia, né? Uma proposta de estratégia que não interessa para o governo. Né? Como, por exemplo, derrubar a perimetral e fechar outras coisas antes de ter o mergulhão para chegar lá na binária. Quer dizer, algumas coisas não interessam, né, por a estratégia. Então, não é que você vá deixar fazer no escuro, mas você está transferindo o ônus da especificação para o especialista. Ok? O projeto básico deve ser aprovado pelo licitante. Não adianta nada. Eu acho que só para encerrar, você citou o RDC, eu estava lendo na revista Infraestrutura desse bimestre, né? E está falando justamente dessa nova do governo, através até da ex-ministra de Relações Institucionais, está conduzindo isso, agora que ela está como senadora, querendo levar a maiores setores dentro do setor público a usarem o RDC. Como vocês veem o impacto disso para com o projeto executivo as empresas já erravam na orçamentação, agora com o RDC, qual é o impacto disso na construção civil? O que eu costumo dizer é o seguinte: por que foi decidido para o RDC que o projeto conceitual seria utilizado para licitar e não o projeto básico como está previsto na 8666? Porque você ganha um tempo, você não precisa licitar o básico para depois licitar a construção. Você já licita o básico, mas a construção. Mas você está transferindo o ônus da especificação para o especialista. Ok? O projeto básico deve ser aprovado pelo licitante. Não adianta nada. Eu acho que só para encerrar, você citou o RDC, eu estava lendo na revista Infraestrutura desse bimestre, né? E está falando justamente dessa nova do governo, através até da ex-ministra de Relações Institucionais, está conduzindo isso, agora que ela está como senadora, querendo levar a maiores setores dentro do setor público a usarem o RDC. Como vocês veem o impacto disso para com o projeto executivo as empresas já erravam na orçamentação, agora com o RDC, qual é o impacto disso na construção civil? O que eu costumo dizer é o seguinte: por que foi decidido para o RDC que o projeto conceitual seria utilizado para licitar e não o projeto básico como está previsto na 8666? Porque você ganha um tempo, você não precisa licitar o básico para depois licitar a construção. Você já licita o básico, mas a construção. Com isso você ganha tempo. Ao ganhar tempo, você está entregando aquele produto ou serviço mais cedo. Qual é a desvantagem? Como o proponente não tem um projeto básico, ou seja, tem um escopo menos definido, e nem ele vai chegar a sentar e fazer um projeto básico para fazer orçamento, ele não vai ter esse custo, ele não sabe se vai ganhar a licitação. Então, o que ele trabalha no risco? Acaba colocando reserva. Isso quer dizer o seguinte, que há uma grande chance, com a RDC, do governo pagar mais do que o previsto. Do que se não fosse dessa maneira. Só que, vamos pensar, se eu sou uma fábrica, eu sou a Goodyear e estou construindo uma fábrica, se eu estou tendo essa agilidade de contratar e de entregar a fábrica, eu estou tendo uma antecipação, às vezes, de meses de produção. Isso quer dizer o seguinte: eu aceito pagar mais caro, eventualmente, por essa fábrica, mas o fornecedor vai me entregar antes e eu vou ter tantos meses de produção para ter o retorno do que eu estou pagando a mais. Isso para o setor privado é legal, mas no setor público isso é complicado, porque, na realidade, por que o RDC foi colocado? Foi colocado porque
o prazo da Copa. Quer dizer, não é que você está querendo antecipar uma entrega, é que você está atrasado. É como se você estivesse atrasado e você está, com isso, pagando mais caro para chegar lá. Então, primeiro, com certeza, a tendência é pagar-se mais caro. Porém, como se tinha antes a cultura do aditivo, e já se pagava mais caro também, eu acho que está cedo para a gente verificar se isso seria ou não uma boa prática de até de licitação, de ir com prédio conceitual. Tá? Para o caso da Copa do Mundo, da Olimpíada, como está embutido o risco de prazo, com certeza está se pagando mais caro. Agora, eu confesso que eu não tenho ainda histórico para te dizer se a tendência seria o governo gastar mais ou menos nas licitações em função da RDC, para outros setores. Tá? Falou alguma coisa? A grande vantagem, com a perspectiva do contratado, por meu foco construção, né, é que se você tem uma alternativa de como fazer, você pode, em função da sua estratégia de condução do empreendimento, ser mais competitivo do que seria caso o governo especificasse a forma de fazer. Então, se você tem uma boa estratégia, estudou bem, conseguiu uma solução tecnológica que você consiga ter um resultado bom, você é mais competitivo se você estudou mais o projeto. A grande dificuldade é que, muitas vezes, o prazo entre a licitação está na rua e efetivamente você tem que fazer a proposta é muito exíguo. E essa é a grande dificuldade que eu vejo aí nesse modelo. Que sai uma licitação hoje, daqui a 2 meses, 3 meses tem que fazer a proposta. Não dá tempo para você estudar um carinho que merecia ter aquela licitação. Meu nome é Fernando Cardoso, sou da PCA, Consultoria e Engenharia. Professor Magno, você colocou um slide a respeito da questão dos custos dos estádios das obras, né? Das obras dos estádios, da Copa, em que houve um acréscimo do previsto e realizado. Você comentou, nesse ponto, do grande problema do orçamento, da qualidade dos orçamentos. Nós nos deparamos nessa área de orçamento, acho que é uma área crítica no Brasil, porque, primeiro, que nós temos várias tabelas, né? Cada órgão trabalha com uma tabela diferente. Tem órgão que trabalha com 2 tabelas, considerando sempre o menor preço. Então, nós temos Caixa Econômica, a tabela da Caixa Econômica, nós temos a tabela estadual, da EMOP, tem uma tabela da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem uma tabela do DENIT, tem uma tabela até o FGV também tem uma tabela. Então, cada órgão trabalha com uma tabela diferenciada. Eu vejo que a engenharia nacional teria que caminhar para uma unificação dessas tabelas. Né? É claro, respeitando parâmetros regionais em que os insumos têm custos diferenciados, né? Você tem areia lá em Campos a um preço barato, a areia aqui no Rio é um preço mais caro. Você, a partir do momento que você colocasse lá o CEP da obra, esses insumos já entrariam com os custos locais onde será feita a obra. Mas uma tabela nacional em que você pudesse trabalhar, né, com essa solução e que você não tivesse tantos parâmetros diferentes. Eu já ouvi situações em que hoje está se construindo muita ponte estaiada porque você tem que fazer composição de custo, porque nenhuma dessas tabelas tem. Então, o pessoal está achando uma brecha aí de fazer ponte estaiada porque né, não tem tabela. Então, eu pergunto a você, essa questão, como é que você vê essa questão dessas múltiplas tabelas, dessa situação? Eu acho que é um ponto crítico aí na questão da engenharia nacional. A questão de ter múltiplas tabelas não seria o problema. A questão é a divergência entre elas, né? Que mesmo no mesmo município você tem
aí vamos pensar um pouquinho, né, como essas tabelas são criadas, né? E muitas vezes são criadas sem a perspectiva de Então, tal negócio, você chega, como por causa da RDC, você transfere risco para o contratado, mas não quer pagar por isso? Claro, se você está transferindo risco para o seu contratado, espere que ele cobre por isso. Pelo amor de Deus. O cara vai correr risco à toa. Então, por isso que essas planilhas, essas tabelas, elas acabam não sendo fidedignas, porque quem está elaborando não está pensando nos riscos e às vezes elas ficam defasadas, né? E o que fala do INCC é uma coisa, a inflação é outra, a realidade prática é outra. Então, talvez fosse o ideal se cada empresa tivesse a sua planilha. Só que, infelizmente, né, o custo de ter essa planilha, né, de calcular essa planilha, não é fácil, né? Não é qualquer empresa que consegue ficar tendo lá um grupo para orçamentista criando planilha. E quando você vai participar de estação, eles te obrigam a usar aquela planilha deles. Então, o que eu acho é o seguinte, primeiro, muitas coisas ocorrem em função da forma como politicamente, às vezes, é utilizada a questão das planilhas. Tá? Então, eu acho que a questão não é só técnica, existe uma questão política por trás disso também. Não acredito que vai ter uma unificação, esse seu sonho aí, não acredito. E se ocorrer, acredito que vai ser manipulado, quer dizer, pode ser pior, né? Então, eu acho que a sugestão que eu fico é que comecem a haver críticas para que haja uma melhor formação, né? Isso daria uma tese de doutorado, digamos assim, né? De como fazer melhor essa, não digo unificação, né? Mas uma metodologia para estabelecer a planilha. Uma coisa? Eu estive no DENIT, estava com a dificuldade de fazer justamente as estimativas de estradas em locais diferentes. Você fazer uma estrada no interior do Mato Grosso não pode ter o mesmo custo do que uma estrada em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Né? Então, na hora de fazer a composição, eles estão usando simulações de Monte Carlo, né? Na hora de fazer a composição das estimativas, eles filtravam o banco de dados daquela região